Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo aí sobre nacionalidade. Vimos na aula passada sobre a nacionalidade no Brasil, começamos estudando aí a nacionalidade originária, a nacionalidade primária, vimos como ela acontece aí na nossa Constituição e agora nós vamos continuar ali o nosso estudo acerca da nacionalidade ainda no Brasil, porém vamos estudar agora a nacionalidade secundária, ok? Então vamos comigo aqui no quadro? Vem cá, gente, vamos embora. É o seguinte... Nós vamos continuar o nosso estudo, nacionalidade no Brasil. Porém, agora, nós vamos tratar da nacionalidade derivada. Não é a nacionalidade primária mais, da nacionalidade adquirida. E também, pode vir na prova para vocês, da nacionalidade secundária, ok? Essas três vão dar para a gente o que nós chamamos de brasileiro naturalizado, ok? De brasileiro naturalizado. Portanto, agora, pessoal, nós vamos estudar as formas de naturalização, as formas de aquisição da nacionalidade brasileira pelo ato volitivo, ok? Então é isso que nós vamos estudar, artigo 12, inciso 2, mas vamos falar agora dos tipos de naturalização que tem. Nós temos dois tipos de naturalização. A naturalização, ela pode ser a naturalização tácita, ok? Então vamos estudar aqui, ó, 2.1, naturalização tácita. A naturalização tácita, pessoal, também é chamada de grande naturalização. Ela tem um outro nome também, pode aparecer em prova para vocês, e que eu até prefiro, eu acho que é mais cabível, que é a naturalização automática. Naturalização automática. Mas, professor, o que seria essa naturalização tácita, a grande naturalização, a naturalização automática? Anotem no caderno de vocês. Olha só, a naturalização tácita, ela ocorre quando o Estado determina em sua Constituição, que os estrangeiros residentes em território nacional, vírgula, caso não declarem contrariamente adquiram a nacionalidade automaticamente. Ok? Então, anotem aí, olha, o que quer dizer? A naturalização tácita ou a grande naturalização, ela ocorre quando o Estado determina em sua Constituição que os estrangeiros residentes em território nacional, caso não declarem contrariamente, nós vamos falar sobre isso aqui, adquiram a nacionalidade automaticamente. Ah, é, professor? Então quer dizer que é a hipótese do estrangeiro que mora aqui no Brasil de ele adquirir
a nacionalidade de forma automática. É isso mesmo? É isso, gente. Mas hoje isso não acontece no Brasil mais. Mas aconteceu. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar o dispositivo para vocês, depois eu vou explicar, ok? Isso aconteceu 2 vezes na nossa história e eu vou mostrar para vocês a primeira Constituição que tratou da nacionalidade, da naturalização tácita, ok? Então bota aí, produção, bota aí na tela. Olha só, foi a Constituição de 1824, que trouxe aí a Constituição Imperial, que trouxe a primeira naturalização tácita que nós temos aqui no Brasil, e dizia assim lá no artigo 6º, são cidadãos brasileiros. Professor, com Z mesmo, o senhor não errou? Não, não, gente. Esse aqui era o texto da Constituição de 1824. Brasileiro escrevia com Z mesmo, tá? Então dizia assim, ó, são cidadãos brasileiros, inciso 4º, todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. Então traz aqui para mim, gente, aquele português que veio lá de Portugal para morar aqui na época do Império, ok? E aí, após a independência, ele continuou mantendo residência aqui, e aí essa regra da Constituição fez com que ele se tornasse o quê? Fez com que ele se tornasse um brasileiro naturalizado. Olha só, ele precisou de fazer alguma coisa? Não. Ele se tornou o quê? Brasileiro de forma automática, ok? Agora, vamos ver o outro dispositivo da nossa Constituição de 1891. Olha só o que dizia a nossa Constituição de 1891, a Constituição republicana. Ela dizia lá no artigo 69 assim, olha, são cidadãos brasileiros, parágrafo 4º, os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem dentro em 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. Então, traz aqui para mim, gente, também é uma hipótese de naturalização tácita. Ou seja, aquele estrangeiro que se encontrava no Brasil, ó, após o dia 15 de novembro de 1889, se ele não fizesse uma declaração assim, dizendo assim, olha, Brasil, que legal, você quer me tornar brasileiro naturalizado, mas olha, estou fazendo uma declaração aqui, ó, porque eu não quero não, seu Brasil, quero continuar sendo italiano, quero continuar sendo francês. Neste caso, se aquele estrangeiro fizesse essa declaração num período ali compreendido, né, dentro de 6 meses, ele não se tornaria brasileiro naturalizado, não. Mas olha só, e se ele não fizesse nada, hein, gente? E se ele não emitisse declaração nenhuma, o que iria acontecer com ele? Ele se tornaria um brasileiro naturalizado de forma automática, ok? Portanto, essa é a naturalização tácita, aquela que ocorre de forma automática, também chamada de grande naturalização. Beleza, gente? Então, olha só, anotem aí uma OBS. Uma OBS nós já falamos, mas só para repetir, ficar bonitinho aí no caderno de vocês. OBS, observação. Na Constituição de 1988, na Constituição Brasileira de 1988, não existe a naturalização tácita, ok? Então, a nossa Constituição atual não traz essa hipótese de naturalização tácita, ok? Então, beleza, vem aqui comigo, produção, vamos continuar trabalhando e agora vamos falar do 2.2. 2.2. Eu tenho a naturalização tácita e agora eu vou trazer para vocês a naturalização expressa. A naturalização expressa, ok? A naturalização expressa é aquela que resulta de um ato volitivo, ok? Ato volitivo, ou seja, da vontade.
vontade, beleza? E a naturalização expressa, gente, ela se dá de duas formas. Ou a naturalização expressa vai ser uma naturalização ordinária, ou vai ser uma naturalização extraordinária, ok? Então, vamos estudar aqui 2.2.1, a naturalização ordinária. Ok? Vamos colocar aqui, ó, letra A, naturalização ordinária. É aquela hipótese do artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte. Primeira parte, ok? Artigo 12, inciso 2, a linha A da Constituição, primeira parte, ok? Ela traz pra gente o que, hein, gente? Ela traz pra gente a figura do estrangeiro, na forma da lei. É a figura do estrangeiro na forma da lei. Ah, é, professor? É, gente, vamos lá. Bota na tela aí, produção. Esse nosso fundamento aí, o artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte, vamos ler juntos, tá? Diz assim, são brasileiros naturalizados, inciso 2, a linha A. Os que, ou seja, os estrangeiros, que, na forma da lei, vejam que está grifado aí, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então, traz aqui para mim a imagem. Gente, quer dizer, então, professor, que estamos diante da naturalização ordinária, na primeira hipótese, ou seja, uma hipótese em que uma lei infraconstitucional, porque está aqui na forma da lei, uma lei infraconstitucional vai trazer requisitos para aquisição da nacionalidade brasileira? É isso mesmo? É. E aí, gente, qual é essa lei infraconstitucional que vai tratar disso? Se está aqui na forma da lei, nós estamos falando de quem? Do Estatuto do Estrangeiro, ok? Estamos falando do Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815 de 80, ok? Então, quer dizer que uma lei infraconstitucional, qual seja o Estatuto do Estrangeiro, vai trazer regras de naturalização ordinária, ok? É a hipótese do artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte. Vamos ler de novo? Bota na tela de novo aí, produção. Bota na tela de novo. Então, são brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então, agora, gente, vamos lá no artigo. Traz aqui para mim. Vamos ver essa forma da lei? Vamos lá no artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, para a gente ver quais são os requisitos que o estrangeiro precisa ter para alcançar essa naturalização. Está aí na tela para vocês. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Lei 6.815, artigo 112, diz assim, são condições para a concessão da naturalização. Inciso 1, estrangeiro, né, gente, obviamente deve ter capacidade civil segundo o Código Civil, não é? Inciso 2, esse estrangeiro, olha só, ele deve estar registrado como permanente no Brasil. Esse registro como permanente no Brasil, gente, é o visto brasileiro, ok? Inciso 3, esse estrangeiro deve ter residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo, hein, gente? Pelo prazo mínimo de 4 anos imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. Então, traz a imagem aqui para mim. Gente, veja só, isso é muito importante. Não adianta, eu sou estrangeiro, quero me beneficiar aqui do artigo 112, e aí vou começar a fazer o meu pedido hoje, para que eu possa me tornar um brasileiro naturalizado por força do artigo 12, inciso 2, a linha A, primeira parte, obedecendo os requisitos aí do artigo 112 da Lei 6.815, Estatuto Estrangeiro. Só que se eu fizer o pedido hoje, estamos em 2017, eu preciso comprovar que eu já resido no Brasil, olha, pelo prazo mínimo de 4 anos imediatamente anteriores. Então não adianta eu colocar
colocar lá, olha, que eu residi no Brasil de 2010 a 2014, não adianta. Deve ser 4 anos imediatamente anteriores à data do meu pedido, ok? A data do meu pedido. Então, lembrem-se disso aí, que isso pode cair na prova para vocês, ok? E aí, vamos continuar aí na tela. Além disso, gente, olha, o estrangeiro, no inciso 4º, deve saber ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. É até engraçado, porque muitos brasileiros são analfabetos, né? Mas o estrangeiro que está aqui e que pretende se naturalizar, ele deve saber ler e escrever a língua portuguesa, ok? Inciso 5, exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família. Então, não adianta, gente, aquele estrangeiro vir para cá com uma mão na frente e outra atrás, não. Ou ele deve ter uma boa profissão, deve ser médico, advogado, engenheiro, ou qualquer outra profissão, ou ele tem que ter também bens suficientes para que ele se mantenha, né? No Brasil já tem pobre demais, ok? Tudo bem? Inciso 6º, deve ter bom procedimento, ok? Inciso 7º, deve ter ali inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja combinada pena mínima de prisão abstratamente considerada superior a 1 ano, ok? Então, gente, se ele estiver respondendo, não precisa ser condenado, não. Basta que ele esteja respondendo por um crime doloso, cuja pena seja prisão superior a 1 ano, olha, ele não pode ser beneficiado, ele não mantém ali os requisitos, as condições para concessão ali da naturalização, ok? E inciso 8º, ele deve gozar de boa saúde, ele deve ter de boa saúde, que já chega de doente no Brasil, né, gente? Então, veja que há uma série de requisitos que uma lei infraconstitucional traz, que é o Estatuto do Estrangeiro, para que aquele estrangeiro alcance ali a naturalização, ou seja, a nacionalidade brasileira. Ok, gente? Tudo bem? Então vamos continuar estudando e agora vamos para a nossa segunda hipótese de naturalização ordinária. Então, letra B. Letra B, naturalização ordinária. Vimos aqui a primeira hipótese do estrangeiro na forma da lei e agora nós vamos para o artigo 12, inciso 2, a linha A, porém agora nós vamos ver a segunda parte, ok? Segunda parte. E aí, olha, vamos lá, vamos ver esse dispositivo? O que diz esse dispositivo? Na tela aí, produção. Olha só, são brasileiros naturalizados, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, ok? Então, vem cá. Então, nós temos aqui, ó, os estrangeiros originários de países de língua portuguesa. Basta que seja só isso, um estrangeiro originário de país de língua portuguesa? Não. Precisa de ter o quê? Precisa de ter residência ininterrupta de 1 ano. Mais o que, hein, gente? Mais idoneidade moral, ok? Então, veja que a segunda hipótese de naturalização ordinária é aquela em que eu tenho o estrangeiro originário de língua portuguesa que tenha residência ininterrupta de pelo menos 1 ano e idoneidade moral, ok? Lembrando que idoneidade moral não é só ausência de condenação, não, tá? Tem que ter bom comportamento também. Agora, os estrangeiros originários de língua portuguesa, o pessoal pensa que é só Portugal. Gente, não é só Portugal, não. Nós temos aí uma comunidade de países de língua portuguesa e de estrangeiros que poderiam muito bem se beneficiar aqui dessa naturalização, ok? E aí,
nós temos, por exemplo, Moçambique, nós temos Angola, ok? Nós temos Goa, nós temos Gabão, nós temos Guiné-Bissau, que podem aí ser beneficiados aí por essa segunda hipótese de aquisição de nacionalidade brasileira, ou seja, pela naturalização ordinária. Ok, gente? Tudo bem? Então agora vamos para a terceira hipótese dessa naturalização ordinária. Aí, vamos para a terceira hipótese. Bota na tela, produção. Olha só, a terceira hipótese também está relacionada ao Estatuto do Estrangeiro. Está aí na tela para vocês. Está lá no artigo 115, parágrafo 2º, tá? Trata-se da radicação precoce. Então vamos ler. Inciso 1º. O que seria essa radicação precoce? O estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 anos, radicado definitivamente no território nacional, desde que requeira a naturalização até 2 anos após atingir a maioridade. Então, traz aqui para mim, gente, é o seguinte, é aquele estrangeiro que chegou aqui piquititinho, ok? Não tinha completado 5 anos ainda, se instalou aqui no território nacional de forma definitiva, e aí, após completar 18 anos, ele teria ali 2 anos para poder requerer a sua naturalização. Também uma espécie de naturalização ordinária, ok? Agora, olha só o inciso 2º, volta aí na tela. Diz assim, ó, o estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingir a maioridade e haja feito curso superior aqui, ó, em estabelecimento nacional de ensino, se requerida a naturalização até 1 ano depois que ele formar, ok? Então, gente, é o seguinte, nós temos aqui, pelo procedimento do artigo 115, parágrafo 2º, a nossa terceira hipótese de aquisição da nacionalidade brasileira pela naturalização ordinária, ok? Então, está acabando aqui o nosso encontro, mas eu quero que vocês anotem 2 OBs. Anotem aí 2 OBs no caderno de vocês, ok? Primeira observação. A naturalização ordinária é concedida pelo presidente da República. A naturalização ordinária, não se esqueçam disso, ela é concedida pelo presidente da República. E aí eu pergunto para vocês, e se o presidente da República negar? Hein? Ele pode negar? Pode. Aqui não se trata de um ato vinculado. O presidente da República, ele tem ali um ato discricionário, ele pode simplesmente negar, ele não precisa nem justificar, olha, tudo bem que alcançou os requisitos aqui, mas não vou conceder essa naturalização não, ok? E aí, né, é um ato discricionário, não há nada que possa ser feito, ok? Importante é vocês anotarem aí que é um ato discricionário e que a naturalização ordinária é concedida pelo presidente da República, ok? OBS 2, anotem OBS 2. O procedimento de naturalização ordinária, é sempre administrativo. E é feito onde, gente? É feito lá no Ministério da Justiça, ok? É feito no Ministério da Justiça. Porém, a entrega do certificado de naturalização se dá pela Justiça Federal, ok? Se dá pela Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso 10. Então, começa aí por um procedimento administrativo e termina por um procedimento judicial, ok? É um ato jurisdicional que finaliza esse processo aí de aquisição da nacionalidade brasileira, ok? Tudo bem? Ainda vamos anotar uma outra observação? OBS. Observação 3. Os efeitos da naturalização ordinária, a naturalização ordinária, melhor dizendo, produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir dali, do certificado para frente, é que aquela pessoa, aquele estrangeiro, será considerado um brasileiro naturalizado, ok? Efeitos ex nunc. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui, continuaremos estudando aqui a naturalização
porém, na próxima aula vamos falar da naturalização extraordinária, ok? Tudo bem? Um abraço para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau.